todo modo, vamos começar. A gravação começou. A gente está em qual unidade da faculdade? Que está fora do ar, que eu não consigo abrir. A gente está no encontro 15. Deixa eu só confirmar para você. Ah, então é isso mesmo, que eu acho que o 16 é isso mesmo. O Que 16 está em branco, porque no 16 eu vou colocar o da semana que vem. Porque a gente vai encerrar agora o nosso conteúdo. Aí semana que vem eu vou fazer a correção do trabalho com vocês, a gente vai discutir o trabalho, eu vou fazer uma revisão. E possível, até existe a possibilidade da gente já começar a falar sobre prova e eventualmente até soltar a prova de vocês antes, como foi da última vez. Entendi. Mas eu preciso ainda da orientação da coordenação. Entendi. Vai ser questão aberta, né, de novo. Vai acabar sendo igual a última prova. Eu também tenho que pensar em fazer um modelo diferente, mas não tem muito o que fazer diferente nesse contexto em que vocês podem pesquisar, em que é desejável que vocês pesquisem. Oi? Manda fazer uma peça. Não assim, uma peça, toma aqui, mas algo assim, entendeu? Que eu acho mais fácil do que. Cara, questão aberta, meu Deus. Questão aberta que é legal. Legal para queimar os neurônios. A gente pode fazer igual a segunda fase de OAB, a gente pode fazer questões abertas e a peça. Peça, Imagina que já legal. treina o pessoal, eu acho. Já Assim. vai treinando. Então, mas eu vou pensar como fazer. Uma coisa que eu, com a nossa turma de administrativo, eu acho que foi ok. Mas teve turma que eu cobrei 10 questões. Então foi assim, foi pesadíssimo para os alunos, foi pesado para eu corrigir depois. Então eu vou tentar fazer uma coisa que fique menos intensa. Até porque para vocês vão ter prova de 3, 4, 5 disciplinas para fazer. Então fica puxado. Mesmo tentando liberar a prova antes, é desgastante, é cansativo. E fica ruim para vocês, então fica ruim para mim também depois. Porque para corrigir, para dar o feedback e tal, pesado, né? Mas eu vou tentar simplificar, isso que eu queria dizer, assim, resumindo, eu vou tentar simplificar as provas de um modo geral. Mas, ó, te confirmando, a gente está no encontro 15 hoje. A gente vai falar sobre o nosso último assunto. Geiciane, bem-vinda também, bom dia. Por bom enquanto, dia, obrigada, professor. Imagina, ó, deixa eu ver. Mais 5 minutinhos, está todo mundo aqui, espero. Então, pessoal, encontro 15, nosso último tópico de direito administrativo, administração pública. Depois da aula de hoje, sintam-se satisfeitos, vocês vão ter concluído todo o conteúdo da disciplina. Só vai ficar faltando a nossa avaliação final. Só reforçando, pessoal, vocês têm até sexta-feira, vocês têm mais 3 dias, o dia de hoje, o restante, e mais 3 para entregar a atividade, tá? Até o dia 29. Desculpa. Oi? Interrompi. Aí, Guilherme, tipo, faz a sua prova, entrega a nota, acaba o semestre? Tipo, acaba a sua matéria? Ai, gente, então eu não vou te ver mais. Missão cumprida. Não, a gente, certamente, semana que vem, a gente... Porque a tendência do fim do semestre? Eu vou fazer devolutivo, eu vou corrigir prova, eu vou corrigir a prova depois com vocês, justificar. Só que, geralmente, os alunos que são aprovados no fim do semestre, eles simplesmente somem. E é natural que assim seja. Eu vou continuar dando aula, fazendo nossos encontros, até o dia, acho que 24, 25 de junho. Então, a gente acaba a matéria agora, que é a última semana de maio, mas junho inteiro a gente ainda está trabalhando. Entendi. Mas vai ser basicamente avaliação, correção, aí vai ter normalmente, pessoal, tá? Segunda chamada, exame, quem perdeu prova vai fazer segunda chamada, quem não atingir nota vai fazer exame. Sabe o que eu queria ver contigo? Sim. Até porque eu mandei mensagem, acho que você estava ocupado, enfim, estava ocupado. Aí é o seguinte, eu queria saber se você dá orientação de TCC, que eu vou precisar semestre que vem, talvez eu entre num tema relacionado ao administrativo. Eu ainda não estou decidida do que eu vou fazer. Que a parte do TCC1, antes de eu sair da facul, antes de eu trancar da última vez, eu já entreguei a primeira parte. Aí agora eu tô livre, né? Só vou precisar da fase 2 mesmo. Talvez eu gostaria de orientação. Não, eu fico à disposição. O que acontece só é que a instituição adota um modelo de orientação
que ela exclui os docentes do quadro, porque você tem, em tese, o seu orientador por meio da plataforma específica e tal. Mas o que eu sempre faço, e faço com muito prazer, é fazer uma orientação informal. Sim, estou à disposição. Pode, você tem meu contato, me manda mensagem, manda e-mail, te indico algumas leituras, posso dar uma olhada no que você está fazendo e comentando, sem problema nenhum. Mas assim, só fica uma orientação informal. Eu não apareço como seu orientador, por exemplo, mas eu posso ajudar sim, faço isso com vários alunos, inclusive. Pode me dar um alô, sim, sem problemas. Eu vou assim, né, me assentar quanto ao tema certinho, me atentar ao tema, e aí a gente volta a falar. Então, Guilherme, obrigada. Sim, tá? Sim, imagina, não por isso. Bom, pessoal, Professor, bom dia. Oi, Giovana, bom dia. Você acabou de entrar também. Bom dia para você. Agora somos em 4. Eu entrei atrasadinha. Ô, professor, deixa eu te falar. Sim. Eu tô com muita dificuldade para fazer uma peça processual, porque eu tô no 5º semestre. Eu não desenvolvi peça processual. Eu não entrei nessa fase ainda. Eu só fiz uma no 1º semestre, mas era só o esqueleto dela. Tipo a ordem, a sequência, né? Mas nunca enchi, nunca fiz, eu não finalizei uma peça. Então, eu tô com muita dificuldade. Eu não sei por onde começar, na verdade. Eu sei que tem os conteúdos, eu sei onde buscar os conteúdos, eu sei escrever aqui no papel, mas eu não sei fazer uma peça. Esse é um dos desafios da avaliação. Marcela, você se importa se eu abrir a sua peça aqui? Claro que não, por favor. Eu não sei se tá certo. A Marcela me entregou já, eu vou usar para vocês verem. Giovana, deixa eu só compartilhar a tela, senão não vai dar certo, né? Marcela já tá em que semestre? Eu tô indo pro 9º, tô no 8º, aliás. Voltei. Que legal. Então você não teve dificuldade, né? Olha, porque eu tô voltando esse semestre, eu tava de molho bastante tempo, uns 5 anos parada, né? E aí eu voltei agora, eu senti um pouquinho de dificuldade, sim. Mas assim, Giovana, é natural. Eu acho, salvo engano, eu comecei a ter estágio de aprender a fazer peça no 5º semestre. Vocês não começaram ainda? Não começamos. Eu não tenho nem ideia de como que é. Nós nem entramos em contrato. Então, vai ser vai ser legal que vocês já vão... E agora vocês estão treinando com o professor Guilherme, que é maravilhoso. Eu jamais imaginei que ele fosse pedir uma coisa dessa. E foi uma iniciativa excelente. Tá de parabéns. Eu fiquei apavorada, porque eu falei, meu Deus! Não se apavore. Né? No 1º semestre, o que existia, os elementos que existiam em uma peça processual. Tem uns exemplos bem legais. Você procura, por exemplo, eu não sei se é o certo, professor. Não vai puxar minha orelha. Pode puxar minha orelha, aliás, se tiver errado. Assim, você pode dar uma olhada na internet. Tem várias. Não é bicho de 7 cabeças, sabe? Modelo processual, peça tal. Aí tem os elementos lá, lógico, você vai buscar acerca daquele tema, se é aquilo mesmo que você precisa colocar. É tipo meio que. Como que chama? Você vai meio pela lógica, assim, entendeu? O tema é esse. Aí você vai, tem um negócio aqui que eu não sei, não sei o significado. Busca aquilo ali. Tá certo que o nosso tempo é corrido, às vezes a gente não tem muito saco, né? Muita paciência também, ou por falta de conhecimento. Mas é bom, ainda mais agora em casa. Sabe? Não é bicho de 7 cabeças, tem vários exemplos na internet. É só questão de ter calma. E qualquer coisa, se precisar, eu tô por aqui. Então, Giovana, a ideia, se vocês já tiveram essa experiência de montar o esqueleto antes, vai ser mais tranquilo. Como eu disse, eu estou pedindo a peça para vocês, só que os conhecimentos de processo civil não são objeto de avaliação. A ideia da gente fazer a peça é vocês terem uma noção mais prática, mais real dos conteúdos de administrativo que às vezes ficam muito abstratos. Mas essa aqui é a peça da Marcela. O que ela fez? E a gente até fez um esboço na aula passada. Primeira coisa, você vai endereçar para quem que vai a peça. Depois você vai falar quem é o autor, João da Silva. Aí ele vai propor uma ação tal contra alguém. Aqui ela colocou o município de Campo Grande. Os fatos não precisava. Aí ela foi para o direito. E aqui no direito que está o ponto de avaliação de vocês.
Porque o que ela está fundamentando aqui? Que existe, no caso, uma relação de responsabilidade civil que envolve o Estado. E ela faz uma relação interessante, que ela começa falando da responsabilidade civil geral, para depois falar especificamente, ó, da nossa responsabilidade civil que envolve o Estado. E a partir dessa fundamentação, ela vai falar, ó, que aconteceu tal coisa e por isso o João teria direito a uma indenização do município. No segundo ponto, ela especifica que danos o João sofreu. Eu não corrigi, tá, pessoal? Tava só eu e ela que ela pediu para eu ver, tá? Assim, e por favor, não copiem. Mas se inspirem na peça dela. Aí ela diz o porquê que incidiu em cada hipótese de dano, traz o Código Civil, não tem problema, pelo contrário, é desejável falar no Código Civil, porque a gente falou, responsabilidade civil do Estado, é a responsabilidade civil do Código Civil, só que com peculiaridades. Ela é uma responsabilidade civil com especificidades. Então, eu vou usar muitas regras gerais lá do Código Civil, sim. E aí, no ponto 3, ela faz uns pedidos. Inclusive, lembrando que esses pedidos... Nós tivemos uma aula caída sobre esse artigo 927, 928. Ah, excelente. Podem aproveitar tudo. Podem aproveitar. Só lembrando a grande diferença. No Código Civil, na responsabilidade normal dos particulares, eu analiso culpa. Na responsabilidade civil da administração, eu não analiso culpa. Mas a essência, o raciocínio da responsabilidade é o mesmíssimo. Eu só vou ter uma forma de responsabilidade que é mais gravosa para o Estado. Em que o Estado responde com mais facilidade, mas pode aproveitar tudo que vocês viram com a Isa, sim. Ó, professor, aqui a Marcela colocou. Esse número que a Marcela colocou, 1, 3, 2.1, isso aí pode fazer? Sim, sim. Organize a peça como você achar melhor. Você pode colocar em numeral normal, pode colocar em numeral romano, tanto faz. É a forma de organizar. Pode deixar sem número também, não tem problema. Só é legal que você tenha os títulos para você separar as partes da peça. Tá, beleza. Então, uma parte de fato, uma parte de direito, a gente fez um esboçozinho também. E aí, no fim, os pedidos, ó, aí ela colocou o nome dela aqui no fim, conforme a gente sugeriu, e tá tudo certo, e tá feito. Aqui a ideia, Giovana, é fazer mesmo vocês ficarem desconfortáveis. Mas fique tranquila que os aspectos processuais a gente não vai considerar na avaliação, tá? Nossa disciplina é administrativa, não é processo civil. Mas essa é a estrutura esperada. Esse é o esqueleto um esqueleto que vocês podem seguir sem problema nenhum. Só lembrando que eu não corrigi a da Marcela, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui está tudo certo, que está tudo errado. É só uma inspiração. Só para a gente ter uma visão, né? Quem ainda nunca fez, ter um primeiro acesso, uma coisa concreta. Então, aí a Marcela falou, você acha na internet alguns modelos, eles são perigosos. Ó, são modelo, porque ação... que eu fiquei bem confusa. Então, eles em regra são bem ruins. Mas você pode, o que você pode fazer, que eu acho que até o que foi a Marcela quis sugerir, é você olhar para eles, tira o esqueleto, e às vezes vai ser necessário, ó, tem aqui até um editável. Talvez seja necessário dar uma limpada boa nele. Porque às vezes eles vêm muito carregado de julgado, de jurisprudência. É isso que eu falava, vem muita jurisprudência. Ó, tem essa aqui, ó, Defensoria do Ceará colocou, ó, tá bonitinho, nome do fulano. Óbvio que vocês não são defensores públicos, então vocês teriam que adequar isso. Aí tem os fatos, os fundamentos. Aqui é uma relação de consumo, ó, CDC. Então aqui já não se aplicaria ao nosso caso. Mas perceba que, ó, eu tenho fundamentação de responsabilidade civil genérica, então tem coisas para vocês fazerem uma peça a partir de modelos da internet, vocês vão ter que meio que ir limpando, pinçar uma parte de parte de outra. Eu acho pode até ser um pouco mais complicado. É porque assim, me desculpem se eu estiver errado, mas eu acho que faz muito sentido, sei lá, você abrir um arquivo, igual a gente fez na aula passada, e sei lá, porque você em 3 laudas, você mata. Você vai endereçar. Excelentíssimo. Deixa eu aumentar aqui. Eu estava
pensando em fazer igual o senhor falou. Colocar naquela... Que nem o senhor mostrou agora aí. Tipo, pegar o exemplo da Marcela, já é um exemplo, já é um modelo. Sim. A ordem que você seguir. Aí é só pôr lá, digitando 1.1 dos fatos. E aí, eu acho que fica mais fácil. Professor, é o que eu vou fazer. mas é o que eu faço. Eu não pego da internet, colo e vou mudando. Não, eu pego, abro o Word lá e vou colocando as coisas que eu acho pertinente, conforme eu vou buscando. É que é o jeito que eu acho que funciona mais. Na internet, às vezes você consegue pegar, então, mas a pessoa aqui, esse modelo pediu tal coisa que eu não tinha me atentado. Poxa, legal para você se inspirar, mas eu acho mais legal você abrir aqui, ó, da vara, tal, blá, 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 blá. Aí você dá uns espaçozinhos, coloca que é o João da Silva. E vai colocando os elementos. Que vai propor a ação tal. Porque nunca aí vai em ser face de tal, aí você vem fatos, não precisa. Aí o 2, do direito, ou fundamentação. Aí, aqui que vocês têm que sentar a mão de vocês. Existe relação de responsabilidade civil contra o Estado, por conta disso, tal. Quem não citar o 37, parágrafo 6º, vai ficar de castigo. Tem que necessariamente citar, porque é o nosso fundamento principal. Vai falar que existe, vai falar que tipo de dano sofreu o João. E aí, no fim, vocês vão falar, olha, eu quero que a administração pública tal seja condenada ao pagamento de indenização por danos tal. Pronto, acabou. Só que é assim, vocês vão ter que, evidentemente, estruturar o raciocínio de vocês. O ponto mais importante é o do direito. É me explicar e falar, olha, aconteceu essa situação e existe responsabilização civil. E por que existe? Essa situação permite que o Estado responda? Então, é basicamente essa a lógica do direito, professor, eu até já escrevi no meu caderno. Assim, todo o direito, todos os pedidos. Aí eu só não sabia como jogar esse negócio tudo aí dentro. Não, fica tranquila, Giovana. Você vai começar interessando para alguém. Então, você vai endereçar para alguém, coloca o João como autor, e aí, se você já tem direito e pedidos feitos, já está feita a peça praticamente. Só tem que se atentar para quem você vai endereçar, se é um juiz estadual ou um juiz federal, e contra quem você vai ajuizar. Porque a depender... A parte da aula da Isa, de direito civil, responsabilidade civil. Responsabilidade civil, legal, aproveite sim. Professor, eu coloquei juizado especial, eu fiquei com muita dúvida e eu fiquei com vergonha, óbvio, eu acho que eu não podia te perguntar isso, eu não ia responder, né? Eu coloquei juizado especial, não, lá, tá errado? Porque eu fui buscar o órgão que poderia julgar, né, que poderia... Não, a depender do valor, você não colocou valor na sua, né? Não, lembra a que depender do valor poderia ser sim. A depender do valor pode ser sim, sem problemas. Depois eu vou analisar com calma, mas poderia ser sim. E esse valor eu vou tirar da onde? Também foi um questionamento, esse questionamento eu te fiz, né? Como assim? Atribui esse valor da causa a tal. Tipo, Marcela, eu tirei o valor daqueles R$400 que ele ficou impossibilitado e ele ganhava, ele ficou sem receber. Eu tirei um valor que eu dei por danos que foi causado a ele. Tem lucro excessivo, gurizada. Estão me ouvindo aí? Certo. Sim. Isso. Não, sim, eu digo assim, o que eu ia me basear? Só os R$400? Eu ia tirar da minha cabeça o valor da causa, né? Em causa de indenização, isso eu queria saber. Eu nem coloquei. Tem uma Oi, Cleber, você falou, mas ficou muito abafado, cara. Tem uma tabelinha, não tem? Para pedir os danos? Uma tabela? Não tem um valor limite aí, para cada caso é um caso, não é? O pedido dos danos morais. Cara, eu não conheço essa tabela, não. Pode ser que alguém tenha feito alguma tabela baseado em algum tribunal, em alguma posição. Se alguém compilou isso, deve ser interessante. Mas eu não conheço, não. Então vamos pedir 400 mil, 1 milhão.
Não, Pode Kleber, pedir, pode pedir 1 milhão. pode pedir o que quiser, mas tem que ter razoabilidade, lembra? Você tem que pedir as coisas na medida do que é realmente os fatos. Não pode É extrapolar. prudência e disciplina. Eu sei. Eu, quando entro com ação de pedir danos morais, pessoal, eu chuto o pau na barraca. Tipo, Mas indenização. tem que ter os princípios lá, professor. Você aceitar? Desculpa, Giovana. Tem que ter os princípios, por exemplo, a razoabilidade. Mas quem vai determinar isso daí é o juiz, Giovana. Sim. Não, por exemplo. R$20 você pediu 1 milhão, entendeu? Sim, claro. Mas, por exemplo, a indenização por inclusão no SPC. Sei lá, aqui no Estado de Campo Grande vão pagar 3 mil, 2.500. Sei lá. Eu peço 10. Porque não faz quanto eu vou pedir. Porque no fim é o juiz que vai arbitrar. Óbvio que eu não vou pedir R$1 milhão. Aí seria uma piada. Eu sempre peço mais. Eu sempre peço mais, sim. Sim, não faz sentido. Aí você incidiria em enriquecimento ilícito. Aí você utilizaria a ação para fazer aquela indústria do dano moral, que é vedada, claro. Mas assim, no dano moral, tanto faz você colocar 0, porque o CPC novo ele admite que você deixa ao arbítrio do juiz, mas sei lá, você pode vamos pensar que a situação do João teve de fato danos morais. E se teve, vocês vão ter que explicar por quê. Eu posso pedir 50 mil. Entendi. 50 então, mil. o que eu estava querendo falar para o Kleber é que ele não pode colocar o que ele quiser. Não é bem assim, entendeu? Tem que ter noção do que você está pedindo. Senão vira piada. Senão o advogado da outra parte vai falar, poxa, não vou nem considerar isso aqui. Exatamente. Eu sei aí que fica árbitro do juiz. Aí o juiz é que vai arbitrar o que vai ser. Se ele te der... Ô, Giovana. Ô, Giovana. Eu já vi uma ação trabalhista que o cara ganhou 900 pau, cara, de danos morais, de um monte de coisa. Daí acumula, né? Sim, Daí trabalhista geralmente é tudo... Trabalhista é 14, 15 pedidos, tudo junto. Tudo junto. É pedido pra caramba. Eu Mas já tive vários da minha empresa. Então, é doído às vezes. Mas ganhei todos. E a advogada é muito boa, professor. Mas, pessoal, só encerrando. O dano moral, vocês podem, então, colocar quanto vocês acharem que devem. Você, Marcela, que você não colocou valor e colocou que está no juizado, sem problemas. O que vai acontecer? O juiz nunca vai poder condenar em valor superior ao teto do juizado. Só isso. Qual é o teto do juizado, professor? Qual é o valor do teto? São 40 salários mínimos? Eu não sei de cor não, pessoal. Eu acho que é isso. Não, será que isso não é? Eu acho que é até 20 com advogado e 40 sem, mas aí depois tem que ver o juizado federal. Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro do professor Guilherme, não o senhor, o outro falando. Então, quem advoga sabe de cabeça. Eu raramente mexo com isso. Eu acho que é 20... Artigo 3º caput. No federal são 60 mínimos, Mas, essa aqui não é a 9.099, tá? É uma lei específica, do Juizado Especial Federal, caso seja federal. 60. 9.099, que talvez seja, se alguém quiser, essa aqui, blá, blá, aqui, exatamente, é 40 salários mínimos para poder entrar no juizado e até 20 você não precisa de advogado. Passou de 20, então no seu caso, Marcela, você pode pedir, deixar sem valor ali, só que aí o juiz não poderia te dar, somando tudo, mais de 40 salários mínimos, que vai dar, sei lá, 41, 42 mil reais. Seria essa a consequência prática, só isso. E numa situação real, obviamente, eu teria de observar, né, a disposição acerca seja do juizado especial, federal, enfim, para poder atribuir o valor da causa, certo? Sim. Isso não pode... Ou deixar, você no dano moral, você pode até deixar sem indicar, mas sabendo que você nunca ganharia mais do que 40 mil. 40 e pouquinhos mil no total. E se fosse juizado federal,
Aí você tem um teto maior, que são 60. Mas as regras do federal, elas são bem diferentes. É mais chatinho trabalhar com as regras do federal. Ô, professor, você me Ô, professor. 40 mil, eu ainda posso pôr no juizado federal? Ou tem que ser obrigatoriamente no especial? Desculpa, Giovana, não entendi. Se Depois eu eu já te abro a ação palavra. de 20 Certo. mil, por exemplo, eu tenho que Certo. ser obrigatoriamente no especial ou eu posso ir no federal? A minha ação pode ser ajuizada no federal. Então, aí vamos pensar, você vai processar o município por qualquer razão, processar, sei lá, qualquer pessoa e é da Justiça Estadual. No estadual, você pode escolher se você vai para o juizado especial ou se você vai para a Justiça Comum, se você vai para o fórum, um procedimento ordinário. Você escolhe, se achar melhor. Entendi. Agora, se é de competência federal e você vai ajuizar uma ação cujo valor seja inferior a 60 salários mínimos, você obrigatoriamente tem que ir para o juizado federal. Esse é um ponto chatinho. Na Justiça Federal, sempre que sua ação for de baixo valor, você não pode ir para o processo ordinário. Você tem que utilizar o rito, o sumário do processo do juizado. Isso é obrigatório. Então, Na federal é obrigatório. Se você ajuizar uma ação de 20 mil reais na Justiça Comum Federal, o juiz vai extinguir seu processo. Ou, o que seria mais adequado, ele vai fazer o declínio de competência para alguém do juizado. Só que aí, pessoal, não é nem só para quem tiver curiosidade, não é só a questão do valor, tá? Ó, existem situações que nunca vão poder ser objeto de análise em juizado, tá? Mas saibam, existe o valor. Se quiserem decorar algum valor, o valor que cai em prova de OAB, valor que cai em concurso, é esse aqui, ó, 40 salários mínimos no estadual e até 20 você não precisa de advogado. Entendido. Mas assim, não se preocupe com isso, tá? Esse é um ponto assim, avançadíssimo, um detalhe do detalhe do detalhe. Não se preocupe com isso por enquanto. Tá Oi? certo. Bom que a gente já vai ficar sabendo. Sim, sim. Quando pensar juizado federal, especial federal, saiba que é bom dar uma olhada na lei antes, que a lei é bem chatinha. Desculpa, Kleber, o que você ia falar, cara? Não, os colegas aí que quiserem alguns modelos de petições, eu tenho aqui, tenho de todas as coisas, penal, civil. Ah, legal, compartilha com o Eu pessoal, quero. vai ser útil. Eu vou compartilhar Vai lá ser no grupo útil. da faculdade, eu vou compartilhar os arquivos com vocês lá. Obrigada. Não, legal, Se eu faça ver isso se sim. fazer outras peças, tô quebrando cabeça procurando aqui. Obrigadão. Ó, aqui tinha uma outra aqui que a gente abriu. Eita, que isso aqui Eu tá... tenho uma civil indenizatória aqui que tá mastigadinha. Aproveitem. Professor, Ó, mas só a turma que já resposta faz copiada não vai valer. Desculpa, Marcela. Tem alguém do quinto que já faça... Vocês aí da sala já fazem estágio? Vocês... Não, eu sou Eu do acho que quinto, não, mas eu né? não faço estágio. Gente, eu gostaria. Se alguém souber de algum lugar. Olha, tem bastante lugar oferecendo estágio, só que quando você vai trabalhar é call center, você não vai aprender. Pois é. Mas Oi, um lugar que é muito bom, hein? concurso. Procura uns concursos aí do Ministério Eu acho Público. mais vantajoso o concurso. Ainda mais agora que eu estou agora nos finalmente. Eu não sei se eu consigo estágio efetivamente em algum lugar. Tem esse lance, né, professor? Pergunta para a Larissa, que acabou de entrar, que ela sabe. Só para eu me reambientar. Então, eu acho que pessoal de 10º semestre, por exemplo, ninguém pega, nem por concurso. Pega, né? Pois é. 10º não, porque você fica muito pouco tempo, não compensa. O que eu sugiro, já aproveitando esse imenso parênteses que a gente está fazendo, concurso, pessoal. Ministério Público Estadual e PJ chama muita gente, chama assim... Mas na minha situação, o senhor acha que compensa ainda? É isso que eu estou dizendo. Porque assim, a gente está num ano super esquisito, né? Mas se fosse ter prova agora por esses meses, super compensa. Sabe? Dá para controlar a aula Tem ao um vivo. estágio voluntário também, que apesar de não ser remunerado, você aprende muito. O TJ, acho que tem vaga. É Ai, que verdade. legal, não sabia. Eu No fiz TJ estágio. eu acho que eles aceitam, sim. É? Então, Eu
Eu fiz na DEPAC bastante tempo até, quase Meu um ano. E aí, microfone não tá funcionando desde ontem. Eu falo e mas falo que beleza, ninguém me eu vou escuta. procurar esse do TJ. Moça, eu tô te ouvindo, tá? Você falou que ninguém tá escutando. Ai, eu tá acho que escutando a agora? Regiane Porque ontem eu falou. não consegui falar com a professora aí. Consegui. Sim, Estão sim. escutando Está sendo agora? ouvida. Sim. Professor, a Sim. Iris está tentando entrar na aula, mas ela não está conseguindo. Ué, aqui, para mim, ela não está aparecendo para eu aceitar. Ela está me mandando aqui, pelo amor de Deus, eu não consigo entrar. Falei com o professor. Poxa. Então, para mim, ela não está aparecendo aqui também, não. Ou, sei lá, alguém reenvia o link para ela. Mas Tá, vou tentar de novo. se ela aparecendo aqui, eu aceito ela, dou um ok. Então, pessoal, vamos Tá, lá. obrigada. A aula de hoje vai ser, imagina, a aula de hoje vai ser relativamente rápida. A gente vai falar do nosso último ponto, tá? Só reforçando, vocês têm até o dia 29 para entregar o trabalho. Não se esqueçam. A gente vai falar hoje, pessoal, do nosso... Vai dar problema. Não, meu Deus. A gente vai falar hoje do nosso último ponto da ementa, que é falar sobre poderes administrativos. Que é um assunto tranquilo, pessoal, que a gente vai desdobrar ele em 4. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Mais importantes, pessoal, os dois últimos, regulamentar e poder de polícia. Poder hierárquico e poder disciplinar são bem tranquilos de entender. Mas o que são esses poderes administrativos, pessoal? São poderes que a administração pública tem, que são conferidos para a administração pública, em razão do regime jurídico administrativo, para que ela consiga realizar, em especial, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É só essa relação que a gente pode fazer para enxergar nosso assunto de hoje. Estão aqui, ó. Eles se inserem no regime jurídico administrativo, que a gente já falou que é um regime jurídico composto por 2 pesos em uma balança. Um peso é um peso que limita a administração pública. É daqui, por exemplo, que eu vou extrair as regras de licitação. É daqui, por exemplo, que eu vou fazer uma série de medidas para que a administração pública só pratique atos tendo em mente que o interesse que ela tutela é indisponível. Por isso que a administração pública não pode comprar uma caneta ou um ar-condicionado sem gastar o menor possível. Por quê? Não é dinheiro dela que ela está gastando, é nosso dinheiro. Então, todo instituto de direito administrativo que limita a administração pública, que deixa ela numa posição de mais limitação mesmo em relação a nós particulares, é um instituto que deriva do princípio da indisponibilidade do interesse público.
E todo instituto, relação de direito administrativo, que coloca a administração pública em superioridade, em posição de supremacia, que dá a ela prerrogativas que nós particulares não temos, são manifestações do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E dessa relação de supremacia, de superioridade da administração, é que advém os poderes administrativos. Os poderes administrativos, eles são, portanto, mecanismos de concretização da supremacia do interesse público sobre o privado. E eles serão 4. O hierárquico, o disciplinar, o regulamentar e o poder de polícia. Então, nosso assunto de hoje, ele se insere nesse conjunto de ideias, nessa relação aqui. Então, é disso que nós estamos falando na aula de hoje. E, basicamente, o que está escrito aqui. Esses poderes decorrem do regime jurídico administrativo e, sem eles, a administração pública não conseguiria se sobrepor, ela não conseguiria estar numa posição de vantagem, sem que ela levasse efeito, concretizasse esses poderes. E aí, um ponto importante é que não se trata de um só poder, de uma só prerrogativa, mas ele é inerente à lógica de que a administração pública só pode se valer desses poderes na medida em que ela vai efetivar o poder do interesse público, na medida em que ela vai concretizar as suas funções administrativas. Então, não se trata de um poder irrestrito, um poder completamente à mercê da vontade do administrador. Não, ele só se justifica na exata medida em que ele é necessário para satisfazer o interesse público. Então, por isso a gente vai dizer que eles são, na verdade, um poder-dever. Eles só podem ser exercidos em benefício da coletividade. Eles não podem servir ao desmando, ao arbítrio, tá? Eu só justifico toda situação que a administração pública está em pé de superioridade. Isso só se justifica na medida em que eu vou efetivar o benefício da coletividade, em que eu vou efetivar o interesse público. E aí, uma frase do Carvalhinho, que é: eu posso conceituar poderes administrativos como conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. Uma boa síntese do que eu acabei de falar e desenhar ali para vocês. Então, esse é o conceito, essa é a noção, esse é o pano de fundo por trás dos poderes administrativos. E aí, o primeiro deles, pessoal, poder hierárquico. São só essas 3 frases que vocês têm que saber sobre poder hierárquico. Poder hierárquico, pessoal, ele está relacionado à noção de coerência dentro da administração pública. A noção de convergência nas ações, de uniformidade, de uma forma de agir que seja sempre respeitado, para que faça sentido a minha atuação administrativa. Então, o poder hierárquico, ele vai constituir no poder de determinar a autoridade superior como deve ser a ação dos seus inferiores. Então, é o poder de coordenação, poder de gerência, o poder de determinar como será a ação de todos aqueles que são inferiores a quem vai deter esse poder hierárquico. Então, pense, por exemplo, se eu estou falando de uma autarquia, sei lá, do DENIT, e o DENIT sede lá em Brasília diz que a atuação do DENIT na fiscalização de algumas obras públicas viárias tem que ser no sentido A. Eu não posso ter a superintendência do DENIT em Mato Grosso do Sul agindo no sentido B. Por força do poder hierárquico, esse órgão que é menor, que é só a superintendência em Mato Grosso do Sul, ele obrigatoriamente vai ter que se posicionar no sentido A. Porque, percebam, seria o caos. Se eu não tivesse um poder de hierarquia, um poder de coordenação da atuação administrativa, se cada órgão pudesse agir como bem entendesse, eu não conseguiria executar nunca as funções públicas.
Então, existe um poder garantido, em especial para os órgãos superiores da administração pública, que eles possam coordenar, determinar a forma de atuação dos órgãos que lhes são inferiores. Isso está muito ligado a essa ideia de coerência na atuação da administração pública. Então, disso eu posso extrair também, e aqui uma relação mais pessoal, a relação de hierarquia do superior sobre seus subordinados, até as pessoas físicas. Até o chefe da repartição, ele tem o poder de direcionar a ação, o trabalho dos que estão subordinados. Ele pode mandar, ele pode fiscalizar, ele pode controlar, ele pode delegar competências também. Ele pode passar para quem é inferior uma competência que era dele, ele pode avocar competências, que é pegar a competência de quem está abaixo dele e puxar para si. Tudo isso decorre desse poder hierárquico, que ele está muito ligado a essa noção de coordenação. Então, por isso que eu posso falar que o poder hierárquico, ele configura um instrumento para que as atividades de um órgão ou ente público sejam sempre realizadas de maneira coordenada, harmônica e eficiente. E sempre pautado, é claro, pela legalidade e pelo interesse público. Então, a gente poderia fazer dois desenhinhos. Um desenho de própria estrutura de entidades, como eu coloquei aqui para vocês. Ou a gente poderia fazer um desenho do chefe de um órgão ou de uma repartição, que ele vai poder determinar como os seus subordinados devem atuar, pela só condição de ser chefe deles. E aí, nessa medida, estar imbuído do poder hierárquico. Só lembrando que todo o poder só se justifica na exata medida em que satisfaz o poder público, tá? Não é porque esse indivíduo é chefe que ele vai mandar o subordinado dele ir pegar os filhos dele na escola. Isso não tem nada a ver com o interesse público, com a função pública, tá? Esse poder só se justifica, ele só é exercido de maneira devida quando ele satisfaz o interesse público. E aí, tem uma relação que eu escrevi ali, mas que a gente não estudou ainda. Vocês vão estudar na outra parte da disciplina, muito possivelmente comigo, mas só saibam que existem dois institutos de direito administrativo, que são a delegação. Anotem aí, a delegação. E a delegação, pessoal, é um ato por meio do qual o superior hierárquico, seja esse cara, seja um próprio órgão aqui, ele delega para alguém que lhe é inferior determinada competência, determinada atribuição. Isso decorre também do poder hierárquico. E aí, eu posso ter a situação inversa. A situação em que esse indivíduo, esse chefe, ele avoca a atribuição de quem está abaixo dele. Então, ele poderia pegar a atribuição do fulano que está inferior e puxar e falar, não, isso aqui quem vai fazer sou eu. Ó, deem boas-vindas à minha esposa que está aqui ao fim. A gente está dividindo agora o escritório. Finjam que ela não está aqui. Dinâmica familiar em tempo de Covid. Então, e essa outra relação aqui é a relação de avocação, tá? Isso depois a gente vai estudar juntos quando a gente falar de atos administrativos, tá? Mas já saibam que essa relação aqui do superior poder passar para alguém a competência ou do superior poder puxar de alguém a sua competência é decorrência também do poder hierárquico. Tudo bem em relação ao poder hierárquico, pessoal? Sim. Então, esse que é superior, ele manda, os outros fazem, dentro do interesse público. Mas como assim pode um inferior passar a superior? Ele tem que ser promovido? Mas, desculpa, você ficou com dúvida em relação à vocação ou como alguém se torna superior? Exatamente. Esse bonequinho aí, o senhor falou que ele pode vir estar no comando. Esse aqui? Isso.
Desculpa, se eu me expressei mal. A vocação, na verdade, é o chefe puxa a competência que era do seu inferior. Então, imagina que você é minha chefe e eu tô fazendo uma coisa de muita importância para a repartição pública, para o órgão. E aí você, Giovana, fala, poxa, mas o Guilherme já está atribulado com muitas outras coisas. Ou eu, Giovana, como eu sou chefe do órgão, eu quero estar à frente, eu quero resolver. Aí você puxa a minha atribuição, você puxa a minha competência. Você fala, ó, Guilherme, você não vai fazer mais isso não, eu é que faço. Entendi. Isso a gente chama de avocação. Se ele é o chefe, então ele pode, né? Justamente, isso decorre do Mas poder hierárquico. Você, o Guilherme, que não é o chefe, não pode puxar o do chefe. Não. Não pode. O que pode acontecer na delegação, imagina a situação inversa. Você, Giovana, você é minha chefe e você tem 1000 coisas para resolver. Você tem 1000 atribuições. Você não consegue, a contento, realizar suas atividades. Você fala, quer saber? Eu vou delegar atribuições para o Guilherme, que é meu inferior. Você, o chefe, passa para o inferior para se desafogar, para coordenar melhor a execução de competências. Ó, de agora em diante, a função tal, quem exerce não é mais a Giovana, agora é o Guilherme, que é meu inferior. Então, esse movimento, eu passar para alguém, eu, chefe, você passa para mim, é delegação. Você puxando minha atribuição é avocação. Certo, professor, entendi. Obrigada. Imagina, pessoal, isso é o poder hierárquico. Alguma dúvida em relação a ele? Bem tranquilo, eu acho. O próximo também é tranquilo. Depois que fica um pouquinho mais complicado. Bom, pessoal, o próximo é o poder disciplinar. Se no poder hierárquico eu posso determinar, fiscalizar, coordenar a atuação dos que me são inferiores, no poder disciplinar eu posso penalizar as pessoas que têm vínculo comigo, a administração pública. E esse meu poder de penalizar as pessoas, ele vai se dividir em dois. Primeiro, eu, administração, posso penalizar os meus servidores. Posso penalizar os meus agentes públicos. Vou até melhorar esse slide aqui. Porque não só os servidores, mas todo o elenco de agentes públicos, que é uma palavra muito mais ampla. Então, eu posso, por exemplo, demitir o servidor que pratica uma falta funcional. Eu posso aplicar uma pena de advertência, uma pena de suspensão ao indivíduo que descumpre o regramento interno da administração pública. Quando eu aplico uma sanção administrativa a um servidor, eu estou manifestando o poder disciplinar. Só que, geralmente, quando a gente fala em poder disciplinar, isso fica muito na mente dos alunos. E aí a pegadinha de OAB de concurso, falar que o poder disciplinar só se aplica a agentes públicos. Errado. Porque o poder disciplinar, ele se manifesta, ele se aplica a todas as pessoas que têm vínculo com a administração pública e que, portanto, se sujeitam à disciplina administrativa. Não só o agente público está sujeito à disciplina administrativa, mas as pessoas que, por exemplo, celebram um contrato administrativo com um ente público, elas também estão vinculadas à administração pública. Então, portanto, se elas cometem alguma falta contratual, elas também serão punidas. Elas também serão objeto de conduta que manifesta esse poder disciplinar. Então, eu posso aplicar as minhas punições, eu, administração, tanto para as pessoas que compõem a administração pública, os meus agentes públicos, quanto para outras pessoas que, embora não componham a administração pública, tenham vinculação comigo, a administração, por conta de algum outro instituto, de algum outro instrumento. Então, o que é muito comum? Pessoa que celebrou contrato com a administração pública. É uma pessoa que também está sujeita ao poder disciplinar do Estado. Então, eu posso, pelo poder hierárquico, coordenar os meus inferiores. Se os meus inferiores cometem alguma falta administrativa, por manifestação do poder disciplinar, eu internamente vou puni-los, vou aplicar sanção. Só que não apenas isso.
O poder disciplinar também me permite aplicar sanções a pessoas que, por outro vínculo, se prendem à administração pública também. Então, ponto muito importante do poder disciplinar. Ele tem duas facetas, interna e externa também. Aplico a agentes públicos e também aplico às pessoas que tenham algum vínculo de outra natureza com a administração pública. Tudo bem, pessoal? Ô, professor, Sim. esse poder disciplinar, o senhor disse que aplicar as infrações, tudo bem. A penalidade de demissão é um pouquinho gravosa, precisa de todo um rito e comprovações, certo? Porque Perfeito. o agente tem estabilidade. Perfeito. Ah, tá bom, entendi então. Então, é que todas essas formas de penalizar, elas são a manifestação desse poder. Então, sempre que você pensar em alguém sofrendo uma sanção da administração pública, uma pessoa com vínculo com a administração pública, você pode falar que isso decorre do poder disciplinar da administração. Então, tudo que a gente viu sobre advertência, suspensão, demissão, nada mais é do que a manifestação desse poder, um aspecto interno. E a gente vai estudar na outra parte. Tudo que nós já estudamos, né? Sim, tudo que a gente já estudou é consequência desse poder, é manifestação desse poder. Então, você pode fazer um link mental e ligar tudo aquilo com isso aqui, sem problema nenhum. Foi que eu fiz, Quando então, o senhor estava falando aí, eu já fui... Só que aí, só tome esse cuidado, porque essa é uma faceta, que é interna. A gente vai estudar, na outra parte da disciplina, licitações e contratos. A gente vai ver que quem contrata com a administração pública está sujeito a um regime jurídico muito específico, de penalizações, inclusive. Aí, essa pessoa que contrata com a administração pública, ela vai sofrer essa faceta aqui, a externa. A externa. Mas essa ligação que você fez é adequada, é isso mesmo. Tá ótimo. Então, beleza, pessoal. E agora a gente vai falar, começa a ficar mais interessante. Poder regulamentar. Nosso terceiro poder, pessoal. O que acontece, pessoal? A administração pública, ela é naturalmente, essencialmente incumbida da missão de regulamentar as leis, de torná-las passíveis de concretização, de dar os detalhes da lei. Então, é muito comum eu ter uma lei que decorre do processo legislativo normalmente, de acordo com a Constituição, e depois eu ter um ato administrativo que me detalha essa lei. Por exemplo, em situações de previdência social, vocês talvez estudem com o meu xará, com o professor Everton Guilherme, que existe um regime de previdência social no nosso ordenamento previdenciário, uma lei de custeio da previdência, que é como você paga, e uma lei de benefícios. Quais benefícios você tem direito? E aí vocês vão ver que, além dessas duas leis, eu tenho um decreto, eu tenho um ato administrativo emitido pelo Poder Executivo que traz todos os detalhes sobre como eu vou cobrar as contribuições previdenciárias e como eu vou conceder esses benefícios previdenciários também. Então, é comum, isso é dado ao Poder Executivo, emitir atos administrativos de caráter normativo para regulamentar determinada lei. Então, aqui, pessoal, se faz muito presente desenho que eu fiz pouco com vocês, mas a gente já fez ele pelo menos 2 vezes. Mas desfazer, mas vamos lá. Que é esse aqui, que é o da pirâmide de Kelvin. Então, aqui eu tenho em cima a Constituição, abaixo eu tenho as leis, e o que está aqui na base da minha pirâmide? Atos administrativos. E esses atos, eles podem ser de várias espécies, mas uma das funções que eles têm vai ser de regulamentar essa lei aqui. Vai ser de tornar essa lei concretizável, digamos assim. Tornar essa lei concreta, dar as condições para que essa lei se implemente no mundo real. E aí, os meus atos. Então, quando eu tenho um ato que faz isso, eu estou falando de manifestação do poder regulamentar. Então, aqui tem uma definição mais sucinta do que a minha, inclusive, que é,
Ao editar as leis, o poder legislativo nem sempre possibilita que sejam elas executadas. Cumpre, então, a administração criar os mecanismos de complementação das leis indispensáveis à sua efetiva aplicabilidade. Essa é a base do poder regulamentar. Então, toda vez que vocês ouvirem, surgiu uma lei, mas não aplica ainda, tem que esperar um decreto, tem que esperar um ato do executivo. O que é esse decreto? O que é esse ato do executivo que vai complementar, que vai dar essa condição de concretude à lei? É a manifestação do poder regulamentar. Então, eu vou falar basicamente, aliás, justamente, que esse poder vai se manifestar também por meio de decretos e de regulamentos. E eu tenho justamente a previsão constitucional, lá no 84.4, que diz que cabe ao presidente da República expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Então, percebam, sempre que eu tiver a edição de uma lei, e para que elas possam ser aplicadas, eu precise de uma complementação, de uma determinação da administração pública, que vai me dar os detalhes, eu estou diante de uma competência própria do Poder Executivo, uma competência administrativa, e que vai manifestar esse poder regulamentar, o que tem assento na própria Constituição Federal. Tá? E eu também tenho um aspecto mais amplo que eu posso falar que todo e qualquer outro servidor, não só o presidente da República, tem condições de editar atos normativos, tem condições de editar atos que vão normatizar, que vão veicular normas jurídicas para conduzir, para coordenar a função administrativa. Então, toda vez que vocês ouvirem falar no nome, instrução normativa, resolução, portaria, recomendações também é possível, vocês vão ver justamente o poder, a função administrativa, o poder executivo exercendo esse poder regulamentar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. E aí que fica um pouco complicada a manifestação desse poder, pessoal. A gente necessariamente tem que falar nas formas de controle desse poder. E percebam que a Constituição, mais uma vez, vai falar que compete ao Legislativo sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Nos interessa só a primeira parte, que exorbitem do poder regulamentar. Porque é muito importante que a gente tenha em mente, quando a gente fala em poder regulamentar, a pirâmide de Kelsen. E o fato de que os atos administrativos, eles são sempre, invariavelmente, inexoravelmente sujeitos às leis, limitados pelas leis. Não existe, não pode existir ato administrativo que diga mais do que a lei disse. Ou ato administrativo que contrarie o que a lei disse. Ou ato administrativo que cria obrigações ou direitos que uma lei não criou. Isso é vedado. O ato administrativo está sempre sujeito à lei. Pessoal, para vocês algum dia, qual é o princípio mais importante do direito administrativo? Qual o núcleo do direito administrativo? Vocês vão responder que é a legalidade. Não existe direito administrativo em desrespeito à lei. Então, o direito, inclusive, isso vai decorrer daqui, ó. Não existe direito administrativo sem respeito absoluto à legislação. Porque na divisão de poderes, eu tenho o poder legislativo legislando, criando normas, leis gerais, impessoais e abstratas, e tenho a função executiva dando cumprimento, dando condições de concretização dessas leis. Então, se eu tenho atos administrativos que dizem mais do que a lei, que são contrários à lei, que criam obrigações ou direitos não previstos em lei, eu tenho, na verdade, um poder executivo legislando, o que é vedado, o que fere a nossa ordem constitucional e a separação de poderes. Então, toda vez que um ato normativo exorbitar da sua esfera de atribuição, toda vez que um ato administrativo for além do que uma lei disse que faria, o que ele poderia fazer, eu tenho um ato administrativo ilegal.
Eu tenho um ato administrativo que, nos próprios termos da Constituição, pode ser sustado, ou seja, pode ser extirpado do mundo jurídico por meio de atuação do Congresso Nacional, ou seja, do Poder Legislativo. E, além disso, também pelo controle judicial da administração pública, o Judiciário pode reconhecer a ilegalidade desse ato, tá? Então, todo ato administrativo, incluído os normativos, eles estão sujeitos às leis. Eles não podem falar mais do que a lei, eles não podem falar de forma contrária à lei. Tá? Quando isso acontece, eu tenho um abuso do poder regulamentar. Eu tenho poder regulamentar sendo utilizado de maneira indevida. E, portanto, o meu ato não vai valer. Aí eu trouxe até um julgado do STF que diz de maneira bem clara, apesar do latim, que se eu tenho um ato administrativo, se eu tenho um decreto, por exemplo, e esse meu decreto, que ele vai além da lei, ele diz muito menos do que a lei, ou ele vai contra a lei, eu tenho uma situação de ilegalidade desse ato administrativo. Então, todo ato administrativo, inclusive o regulamentar, com previsão na Constituição Federal, eles não podem ir além da lei. Não podem contrariar a lei, não podem ir além da lei, e o que é comum, às vezes o ato administrativo ele cria requisitos para conceder algum direito que não estão na lei, não estão em lugar nenhum. Pode? Não pode. Porque quem inova o ordenamento jurídico é a lei. Quem edita ato que está abaixo da Constituição é a lei. O ato administrativo não inova o ordenamento jurídico. Ele não traz novidades ao ordenamento jurídico. Ele apenas garante o fiel cumprimento da lei. Quando ele não faz isso, ele é um ato ilegal. Pode ser controlado pelo legislativo, como também pode ser controlado pelo judiciário. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, professor, eu estou entendendo. Que bom. Então agora fica um pouquinho mais complicado. Que é, pessoal, no 84.6, a gente mencionou 84.4, e agora tem 84.6 da Constituição. Ele vai dizer para a gente que compete privativamente ao presidente da República, e aí, inciso 6º, dispor, mediante decreto, organização e funcionamento da administração federal, quando não houver aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, ou ainda extinguir função e cargo públicos desde que eles estejam vagos. Mas aí, pessoal, vem uma grande discussão dos doutrinadores administrativistas. Muita gente diz que isso aqui, e gravem o nome que está aqui, seria uma hipótese de decreto autônomo. E o que seria um decreto autônomo? Seria um decreto, pessoal, que faria as vezes da lei. Seria aqui, nessa hipótese, de acordo com essa discussão que existe, um decreto que ia estar aqui, ó. Um decreto que só ia dever obediência à Constituição. E por que autônomo? Porque ele não dependeria de nenhuma lei. Ele faria as vezes da própria lei. Ele buscaria fundamento direto na Constituição Federal. Então, ele não estaria aqui. Seria um super decreto. Seria um decreto com a capacidade de subir um nível na pirâmide de Kelsen. Porque aqui, o que eu tenho a Constituição dizendo? Essas hipóteses aqui, pessoal, elas, em regra, precisariam de atuação legislativa, tá? Então, se eu quero extinguir uma função ou um cargo público, eu preciso de lei. A Constituição excepciona. Opa, mas se eles estiverem vagos, pode o presidente, sem lei nenhuma, fazer isso. Mesma situação, se eu quiser organizar a administração pública federal, criar ou extinguir órgão público, e aqui organizar a administração com aumento de despesa, eu precisaria de uma lei. Se eu quero criar um órgão, se eu quero extinguir um órgão, se eu vou incrementar as minhas despesas do ano com a administração pública, eu preciso de lei. Aqui a Constituição faz o quê? Excepciona, fala, olha, mas se você não for
criar nem extinguir órgão público, nem aumentar a despesa, tudo bem, não precisa de lei não. Então, daí que vem essa discussão. Olha, aqui são exceções, a própria Constituição excepciona a reserva legal, excepciona a necessidade de eu ter lei para isso. Então, aí vem a discussão. O presidente da República poderia ter esse decreto que só deve obediência à própria Constituição, que não deve obediência à lei. Aí você pega os administrativistas e eles vão cair na porrada para falar se isso efetivamente acontece, se existe esse decreto que só deve obediência à lei, ou se não. Ou se sempre a atuação do executivo está limitada, está adstrita, está cingida ao que diz uma lei. E aí, pessoal, vai ao sabor de vocês, tá? Eu trouxe aqui na sequência 2 pensamentos diferentes. O Carvalhinho, José dos Santos Carvalho Filho, vai falar que não consegue encontrar na Constituição respaldo para admitir-se a edição de regulamentos autônomos. Isso porque o Executivo só pode realizar um poder regulamentar derivado, ou seja, aquele que pressupõe a edição de lei anteriormente promulgada, que necessite do seu exercício para viabilizar a efetiva aplicação de suas normas. E aqui a gente tem a de Pietro concordando com a existência de um decreto autônomo, que ela fala que no direito brasileiro, excluída a hipótese do 84.6, só existe regulamento de execução. Ou seja, isso aqui, 84.6, seria uma exceção a um regulamento de execução. Então, seria, sim, um regulamento com base exclusivamente na Constituição. Pessoal, só para ficar um pouquinho mais claro, e por que eles brigam por conta disso? Porque esse nome decreto autônomo não é o nome que a gente inventou. Esse aqui é um instituto autônomo que existe no direito francês. Na França, se admite que em várias situações existam decretos do Poder Executivo que não devem obediência a nenhuma lei. Tá? Então, a discussão, no fundo, o Brasil incorporou esse instituto francês, o Brasil incorporou um decreto autônomo que não tem apenas função de dar cumprimento a uma lei, mas de até eventualmente substituir uma lei. Então, essa é a discussão. Aqui, se vocês responderem de um lado ou de outro, tá tudo certo, tá? Porque se vocês pegarem 4 livros de administrativo, cada um vai falar uma coisa. É perigoso 2 serem a favor e 2 serem contra. Esse é um ponto de bastante controvérsia. Eu acho que é o ponto mais discutido em todo o direito administrativo. É o único ponto que você não consegue achar ali um grupo majoritário. Você vai ver, são 2 doutrinadores de peso, 2 referências para qualquer estudo de direito administrativo, e cada um fala uma coisa. Tudo bem, pessoal? Poder regulamentar é o poder do Executivo de editar atos normativos para garantir fiel cumprimento da lei. Se o Poder Executivo, ao realizar esse poder, ele exorbita do seu campo de atuação, ele abusa desse poder, ele está sujeito a controle, porque o ato administrativo nunca pode ser além da lei. Mas aí vem a discussão. Mas não existiria uma hipótese de decreto que não deve obediência à lei? Existiria no direito brasileiro decreto autônomo? E aí vem a discussão. Para alguns, sim. Para outros, não. Tudo certo? Sim. Sim. Vamos esquecer, não vamos lembrar de tanta coisa, mas eu entendi. Ah, não, tá super tranquilo, Giovana. O conteúdo de hoje é menos pesado que a gente viu até agora, é mais tranquilo. E mais rapidinho também. Até porque a gente já vai para o nosso último poder agora, que é o poder de polícia, que é um poder muito interessante, pessoal, que é um poder que gera muita confusão. Vocês, muito possivelmente, quando eu falei poder de polícia, vocês imaginaram PM fardado. Falso. Não faço essa ligação mental, tá? Poder de polícia administrativo não tem absolutamente nada a ver com o poder de polícia judiciária ou militar.
tá? Então, eu trouxe aqui para vocês duas definições do que é poder de polícia. Uma da doutrina e uma legal. Para a doutrina, o poder de polícia é o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir. Nossa, professor, não entendi nada. Pessoal, quando eu falar em poder de polícia, vocês vão imaginar um fiscal sanitário entrando em um estabelecimento com produtos vencidos e retirando os produtos e lacrando o estabelecimento. Vocês vão pensar no fiscal de posturas do município, que vai ver se tem camelô sem alvará trabalhando. Vocês vão pensar no... É que o agente de trânsito vai confundir vocês. Fiquem com a imagem do agente sanitário. Fiquem a imagem com alguém que vai lacrar um estabelecimento ou que vai tirar os produtos vencidos. E tirem da cabeça de vocês qualquer relação com policiais judiciais ou policiais militares, tá? Já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que está dizendo aqui para a gente, esse conceito doutrinário? Que o poder de polícia, ele é um modo de atuar da administração pública que vai intervir no exercício de atividades, ou seja, por exemplo, alguém que exerce atividade comercial. Se eu tenho um agente sanitário indo no lugar e tomando produtos vencidos, eu tenho a atuação do Estado intervindo na relação da atividade privada sendo desenvolvida. E ele tem por objetivo evitar risco à sociedade. Por que eu vou tirar de circulação queijo vencido? Para que a gente não se contamine, para que os cidadãos não se contaminem. Então, essa lógica de atuação administrativa que intervém em atividades lícitas dos particulares para evitar risco à sociedade é manifestação do poder de polícia. Tá? E percebam só que eu falei em atuação lícita no sentido de não se confundir com a atuação criminal. Tá? A gente não vai falar em poder de polícia aqui, poder de polícia administrativo, em relações que podem tipificar algum crime. E aí eu tenho uma definição do CTN, que também é bem legal, que é a única definição que nós temos legislativa sobre poder de polícia. Segundo o CTN, então, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, que tenha relação à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, e também o exercício de atividades econômicas que dependam de concessão ou de autorização do poder público. Basicamente isso, não vou nem terminar de ler essa parte final. Então, o que o CTN quer dizer? O que a doutrina quer dizer, pessoal? Que existem atividades individuais que nós realizamos e que estão sujeitas a um controle do Estado. E o Estado só controla nossas atividades para garantir o bem da coletividade. Por exemplo, e eu gosto muito desse exemplo, o fato de nós precisarmos de uma CNH para dirigir é manifestação do poder de polícia. Porque o que é o poder de polícia nessa hipótese? É o Estado dizendo que, para que um indivíduo possa conduzir um carro dentro do Brasil, ele tem que ter mais de 18 anos e ele tem que ser aprovado num exame tal. E aí, a partir daí, obter uma autorização. Que a CNH é uma autorização do Estado para que a gente possa conduzir um veículo automotor. Por que o Estado me obriga a cumprir requisitos para que eu possa dirigir? Para não colocar em risco as demais pessoas. Porque imagine se eu pego um moleque de 12 anos e dou um carro para ele, sem qualquer requisito. O Estado entende que existe um grande risco de que essa pessoa, nessas condições, vai colocar em risco a vida dos demais. Então, o Estado pega uma atividade ilícita, que é conduzir veículo automotor, e regulamenta. E diz, olha,
Para que você possa fazer isso, você tem que obedecer a esses requisitos aqui. Ou seja, eu estou disciplinando um direito. Então, o direito de dirigir, ele é disciplinado pelo Estado. Para quê? Para garantir a segurança de todos nós. A mesma forma, a pessoa que exerce o comércio e acaba tendo algum bem, algum produto vencido, apreendido. Eu tenho atividade comercial, tenho ser dono de uma empresa, de um empreendimento que vende produtos no comércio varejista. Ok, atividade ilícita? Atividade ilícita. Só que aí o Estado vem e fala, olha, se você eventualmente vender algum produto vencido, você está sujeito às penalidades tais. Então, o que é isso? É o Estado limitando a atividade comercial, tendo como preocupação a saúde e a higiene coletiva. Então, o meu poder de polícia administrativo está ligado a esses elementos. Eu tenho uma atividade ilícita que vai sofrer intervenção estatal por meio de alguma regulamentação, de algum ato da administração que limite ou discipline essa minha atividade ilícita, buscando o bem da coletividade. E a partir desse momento eu estou sujeito a algumas sanções. Dando sequência, por exemplo, se eu vou dirigir um carro sem habilitação, se eu vou dirigir um carro em desacordo com as normas de trânsito, o que eu tenho ainda? Eu ainda tenho manifestação do poder de polícia administrativo, porque ele está me punindo porque eu descumpri essas regulamentações. Esse é o conceito, pessoal. Vou mostrar para vocês um ciclo que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Mas tirem da cabeça de vocês, por favor, a relação entre polícia judiciária e poder de polícia. Isso não existe, tá? Não tem nada a ver. Só o nome polícia aqui que parece. Pessoal, polícia judiciária, isso todo mundo conhece sem dúvida, é a polícia civil do âmbito estadual e a polícia federal do âmbito federal. Isso aqui não tem nada a ver com o poder de polícia administrativo, tá? Nem com as polícias militares. A natureza do poder de polícia administrativa é diferente. Porque o poder de polícia administrativo, ele vai lidar com relações com atividades lícitas. Eu vou limitar atividades permitidas pela lei. Enquanto o pessoal das polícias judiciárias, federal e civil, eles investigam atuações ilícitas tipificadas como crime. A polícia militar vai ter outra função, que é a de fiscalização ostensiva, que é de garantia da ordem pública por meio do seu efetivo, do seu pessoal. Então, são coisas bem diferentes. Tá? Esse pessoal aqui vai trabalhar com fatos ilícitos. Polícia judiciária é a polícia civil nos estados e polícia federal no âmbito da União. E vão ser polícias de investigação. Tá? E a polícia militar vai ser uma polícia de repressão. A polícia ostensiva. Isso não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Aqui a gente está falando do fiscal de posturas do município, aqui a gente está falando do agente da vigilância sanitária, aqui a gente está falando do pardal de trânsito, tá? São atividades lícitas, que são objeto de regulamentação pelo Estado. Então aqui no slide tem a fala que, em essência, a polícia administrativa, ou esse poder de polícia, restringe o exercício de atividades lícitas, reconhecidas pelo ordenamento como direitos dos particulares, seja um direito isolado, seja um direito em grupo. Diversamente, a polícia judiciária visa impedir o exercício de atividades ilícitas, vedadas pelo ordenamento. A polícia judiciária auxilia o Estado e o Poder Judiciário na prevenção e na repressão de delitos também. Então, auxilia o Judiciário no cumprimento de suas sentenças. Então, meu grande recorte aqui é licitude ou ilicitude.
Ilicitude, polícia judiciária, polícia militar. Licitude, polícia administrativa, tá? Essa é a minha grande palavra para fazer essa diferenciação. Então, não confundam as duas coisas. Não associem agentes policiais, sejam civis, sejam militares, ao poder de polícia administrativa. São funções distintas, funções diferentes, tá? E aí, isso aqui é o meu trunfo para vocês entenderem que diabos é o poder de polícia e como ele se dá por meio de uma atuação circular, por meio de um ciclo que se divide em 4 etapas, tá? Até coloquei no aba para vocês também um vídeo daqueles que a AGU faz, que explica de maneira um pouquinho diferente do que eu vou falar para vocês aqui agora, mas é sempre legal vocês terem uma perspectiva de outra pessoa falando. Esse meu poder de polícia, pessoal, ele vai se manifestar em 4 fases, em 4 etapas. Primeiro, eu tenho que a doutrina chama de ordem de polícia, que é justamente a regulamentação, o disciplinamento, a limitação para o exercício de algum direito. Então, por exemplo, minha ordem de polícia para que a gente possa dirigir eu vou ter o Código de Trânsito Brasileiro estabelecendo requisitos para que uma pessoa no Brasil possa dirigir. Então, qual seria a atividade? A atividade é dirigir veículo automotor. Sem o poder de polícia, eu poderia dar um carro para um menino de 10 anos, para um menino de 8 anos. Não tem problema. Mas aí vem o poder de polícia e diz, olha, vamos limitar isso aqui. Para dirigir o veículo automotor no Brasil, você tem que cumprir tais e tais e tais requisitos. Então, meu primeiro passo é a ordem de polícia, que é propriamente a limitação por meio de legislação. Depois, pessoal, eu estabeleço a limitação e aí eu, Estado, na segunda etapa do ciclo de polícia, eu vou te cobrar uma autorização. Você vai precisar me pedir permissão para que você possa exercer essa atividade. Então, no exemplo que eu estou dando sobre dirigir, o que é o consentimento de polícia? É obtenção de CNH. Aqui, na ordem de polícia, eu posso estabelecer que é o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece limitações. O meu consentimento é eu ir até um órgão estatal e obter autorização. O Estado consente em que eu realize a atividade. Então, aqui nessa segunda etapa, no consentimento de polícia, eu tenho autorização do Estado para que eu realize a atividade que ele anteriormente limitou ou regulamentou. Aí, no terceiro ponto, pessoal, eu tenho a fiscalização. Então, percebam, atividade, conduzir veículo automotor. O Estado vem e limita. O Estado vem e me pede e me obriga a ter uma autorização para poder exercer a atividade. Eu obtenho a autorização. Então, já cumpri os requisitos, tenho uma CNH. A partir desse momento, eu estou sujeito à fiscalização. A partir desse momento, o Estado vai realizar atividades para verificar se eu estou cumprindo adequadamente as limitações que ele impôs e as limitações às quais eu me vinculei quando eu obtive a autorização, quando eu obtive o consentimento. Então, no meu exemplo, o Estado limitou o direito de dirigir. Eu obtive a autorização. Na minha terceira etapa, eu estou sujeito a tomar uma multa. Eu estou sujeito a ter um agente de trânsito a me autuar por ter descumprido a ordem de polícia, por ter descumprido as limitações desse direito de dirigir. Então, a fiscalização é a verificação pelo Estado, a fiscalização do cumprimento adequado ou não das atividades que ele regulamentou. E aí, minha última etapa é a sanção, que é, eu obtive CNH, o Estado regulamentou a possibilidade de dirigir, eu pratiquei uma infração, fui fiscalizado e, como resultado dessa fiscalização, eu tomei uma multa de trânsito. Então, é essa relação que se desenvolve no ciclo de polícia, o ciclo por meio do qual se manifesta o poder de polícia. Bom, outro exemplo, eu vou criar uma empresa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que vou realizar o comércio de fios, laticínios, carnes, etc. Vou fazer uma venda, vou fazer um mercadinho no meu bairro. Posso simplesmente abrir as portas e começar a vender? Não.
eu vou precisar de autorização do Estado, eu vou precisar de um alvará, eu vou precisar de consentimento de polícia, porque essa atividade de realizar a venda de alguns gêneros específicos é sujeita à limitação, é sujeita ao atendimento de alguns requisitos e, portanto, vai ser sujeita à autorização. Então, todo estabelecimento comercial que tem um alvará, seja do município, seja do Corpo de Bombeiros, seja de qualquer outro órgão estatal, o que ele está fazendo? Ele está obedecendo e seguindo esse ciclo do poder de polícia. Porque aquele alvará pregado na porta do estabelecimento nada mais é do que a manifestação, do que a representação de aquele estabelecimento obedece ao ponto 2. Porque ele obteve o consentimento de polícia para realizar uma atividade que é limitada pelo Estado. Então, tá, abri a minha vendinha. Ela é uma atividade limitada. Consegui o alvará. Beleza. Estou na segunda etapa. Um belo dia, eu recebo uma visita de fiscais sanitários, da vigilância sanitária. E aí, eles encontram na minha vendinha, sei lá, 5 quilos de presunto vencido. Eu fui fiscalizado. Eles podem me fiscalizar porque eu fiz a adesão a todo esse regramento administrativo aqui. E aí, eu estou sujeito à sanção de polícia. Qual a minha sanção? Ter a mercadoria apreendida, ter a minha loja fechada por um período, sofrer a condenação ao pagamento de multa. Tudo isso, pessoal, percebam, é o Estado que limitou uma atividade lícita, depois me exigiu que eu obtivesse dele o consentimento, exigiu que eu obtivesse dele uma autorização, depois o Estado pôde me fiscalizar, e se ele me fiscaliza e eu estou tudo bonitinho, ok. Agora, se ele me fiscaliza e é notada uma infração, aí eu estou sujeito à sanção de polícia, tá? Só reforço que isso não tem nada a ver com polícia judiciária e com polícia militar. Tudo bem até aqui? Eu espero que o silêncio seja um sim. Bom, pessoal, e aí, para a gente finalizar o poder de polícia, existe uma discussão sobre se é possível ou não entregar a particulares, passar para particulares, delegar para particulares o exercício desse poder de polícia. O que vocês acham? Pode ou não pode? Eu acho, para delegar para particulares, eu acho que pode, professor. Pode? E pode tudo? Tudo não. Eu acho que com ponderações. Aqui, dos meus 4 pontos, quais será que eu posso passar para um particular? Eu acredito que a fiscalização... Perfeito. Pessoal, pensem comigo, o que é um pardal no meio de uma via? Aquilo não é público. Aquilo, uma empresa foi contratada via concessão pública para fiscalizar a gente, não foi? O que é aquele pessoal do parquímetro, do Flex Park, que passa na rua? São privados. São privados que auxiliam na tarefa de fiscalização das regras de trânsito. Então, perfeita resposta, Giovana. A gente vai ter que, isso aqui inclusive já foi decidido pelo STF, que eu poderia sim delegar o ponto 3. A fiscalização de polícia pode sim ser delegada. Só que as outras 3 etapas eu teria algumas restrições. Primeiro, legislação. Posso delegar a legislação? Não faz sentido nenhum. As restrições têm que ser estabelecidas pelo próprio Estado. Consentimento de polícia. A verificação do preenchimento de requisitos. Eu posso passar para particular? Também eu ainda envolvo em grande medida necessidade de ter o poder público realizando e conferindo legitimidade a essas autorizações, a essas manifestações
de consentimento de polícia. A aplicação da sanção também vai demandar muitas vezes que eu tenha os poderes de coação, poder de império da administração pública. Agora, a fiscalização, por que não? Sobretudo em prol da eficiência. Para que eu vou precisar, eu, município de Campo Grande, vou ter que arcar com os custos de previsão, compra, instalação, manutenção de pardais pela cidade? É muito mais fácil eu contratar uma empresa que já faz isso e pagar até um preço mais reduzido do que o que eu gastaria se eu fosse assumir essa atividade por mim. Então, só saibam, mais importante de todos os slides de poder de polícia, é esse aqui, pessoal. E saibam que existe uma discussão sobre a possibilidade de eu delegar ou não. E aqui eu até coloquei o exemplo, colocação de radares por empresa privada em rodovia, ou mesmo em vias dentro do próprio município. Então, seria sim possível, mas desde que não envolvesse uma das etapas do ciclo de polícia que necessariamente precisa da atuação estatal. Meu ponto 3, minha terceira etapa, é a etapa que existe consenso que, olha, pode delegar sim, sem problemas, é até desejável que o faça, porque seria mais eficiente nessa delegação. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, professora, entendi. Que eu bom. acho, eu espero. Vamos ter nada. Entendeu sim. Bom, pessoal, parabéns. Vocês acabaram de concluir a disciplina de Direito Administrativo à Administração Pública. Todo o conteúdo que a gente tinha que ver, que era a nossa ementa, está visto. Falta apenas a última avaliação de vocês. Aliás, as duas últimas. Reforço que vocês têm até sexta-feira para me entregar a atividade. A minha ideia na semana que vem com vocês, pessoal, na semana que vem vai dar dia 2. É a gente corrigir juntos a atividade. Vocês devem estar com todas as notas de trabalho já lançadas. A gente vai corrigir junto, vou ficar aberto para eventuais alterações nas notas. Eu até, na atividade passada, até aconteceu, foi legal isso. Eu corrigi com vocês, teve aluno que mandou e-mail depois, falou, professor, dá uma olhada aí que eu acho que você comeu barriga. E, de fato, eu cheguei até a alterar uma nota ou duas notas. Então, é um momento importante, tá, pessoal? Não é só... eu já vi isso, eu já fiz, já entreguei, é um momento importante. Também porque, além disso, a gente vai fazer uma revisão de todo esse conteúdo do segundo bimestre, tá? E aí eu vou esperar orientações da coordenação do curso, mas para possivelmente a gente já conversar sobre a liberação da prova de vocês, tá? Não fiz a prova, estava até conversando com quem entrou mais cedo, a minha ideia é simplificar um pouco a prova. Eu fiz prova para uma turma que tinha 10 questões abertas, foi muito puxado para eles fazerem, para eu corrigir também. Então, eu vou tentar. Eu fiz umas abertas que você fez, foi um sofrimento. Então, eu vou tentar tornar mais simples a prova de vocês, cobrar o conteúdo devido, mas tentar fazer uma coisa um pouco menos cansativa. Até porque vocês concentram provas de 3, 4, 5 disciplinas, né? Para fazer em uma semana. Às vezes parar um dia para fazer... Oi? 5 disciplinas, 5, então, é coisa pra caramba. Então você teria que fazer uma por dia ali sem dar bobeira. Não poderia gastar mais de um dia com isso. Então eu vou pensar numa prova que vocês consigam fazer em pouco tempo. O senhor precisa ver a confusão que vira de lei que se entra uma dentro da outra, que se confunde uma com a outra, que se misturam. Nossa, eu fico perdidinha, que nem a aula do senhor. Você pega muita coisa de direito, de civil, de constitucional, e aí vai se misturando. Nossa, vira... É bom misturar. É porque as disciplinas conversam mesmo. Mas tem que manter isso realmente bem organizado na sua cabeça, para que você compreenda até onde vai o quê. Mas, bom, pessoal, encerrado o nosso conteúdo. Semana que vem, correção de atividades e revisão para a prova de vocês. E aí, na semana que vem, a gente conversa de maneira mais concreta sobre a prova em si, como vai ser, questão de data da prova, quando vai ser liberada. Porque, assim, a gente tem um calendário que vocês fariam no dia 15 a prova.
começaria uma semana de provas no dia 15, com as aulas presenciais. Junho já tem a semana anterior, já é uma semana comida, porque a gente vai ter feriado, salvo engano, na quinta e na sexta. Eu informalmente, pessoal, conversei com o professor Gustavo, ele disse que tem grande chance da gente soltar a prova aqui no dia 8, mais ou menos, tá? Informalmente. Vamos ver como na semana que vem isso vai estar previsto. Porque, possivelmente, segunda-feira a gente retornaria às aulas presenciais, né? Então, possivelmente, no fim dessa semana que a gente está, vai ser liberado ou confirmação de que a gente volta, ou nova prorrogação, e talvez com orientações sobre as provas já também. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma consideração, alguma crítica, alguma ponderação? Não existe nenhuma possibilidade do semestre. Nossa, só um pouquinho que minha cachorrinha tá morrendo aqui, gente. Não, dá para ouvir. Não existe nenhuma possibilidade da gente terminar o semestre de forma EAD, como foi falado uma semana atrás. Marcela, eu acho que a tendência é essa. Me parece que a tendência, assim, não faria sentido. A gente está até agora em EAD, e aí na semana de prova a gente volta para a instituição. Assim, já que ficamos até agora nessa, tá tudo certo. Sei lá, da minha. Assim, mas quem sou eu, né? Eu sou um professor. Isso vem, essa diretriz vem nem aqui de Mato Grosso do Sul. É uma diretriz nacional. Eu acho, né, no grupo do 15, no grupo da sala, rolou alguém comentou, eu acho. Alguém comentou na aula passada. Aparentemente, a gente, assim, tô falando assim muito a minha opinião, tá? Não nada oficial. Aparentemente, a gente vai encerrar o semestre à distância. Né? Tomara. Me parece que é o que vai acontecer. Um momento desse, né? Desculpa, não entendi. Eu acho bem perigoso voltar no momento desse. E também não tem muito sentido. Eu acho que ia botar então, a gente não tem sentido. A gente está assim, em plena ascensão da pandemia. Campo Grande segue bem, mas assim, é melhor não brincarmos. E eu acho que a gente deve continuar à distância. Mas, assim, repito, isso não vem de mim. E eu acho que agora, entre quinta e sexta-feira, a gente vai receber uma posição nova. Então, qualquer coisa, cobrem, sei lá, de mim. Conversem com a Brenda, caso ela receba alguma coisa mais para o fim da semana. E precisando de mim, sigo à disposição, como sempre, pessoal. Alguma dúvida? Tudo certo? Certo, professor. Obrigada, tá? Até semana que vem. Tudo certo. Até semana que vem, então. Até, pessoal. Não esqueçam das atividades. Foi um prazer, como sempre. Ainda que à distância. Bom resto de semana para vocês. Se cuidem e até a próxima. Tchau. Bom dia a todos. Era só a peça e pronto, né?